Hoje, o José Pedro Tonioso. Zé Pedro, historiador, conheço o Zé há longa data. Muita gente conhece o Zé, né? O Zé é professor de história no Abílio Marques também. Já foi professor no Unifafib, coordenador do curso de pedagogia. E o Zé, ele criou um site dedicado à história de Bebedouro. Ele tem muita coisa bonita guardada. Ele vai explicar pra gente como foi essa ideia, como que pintou tudo isso. O Zé tá aqui. Oi, Zé, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia também a todos os ouvintes da Rotativa RB. É um prazer muito grande, né, ter essa oportunidade de conversar com o público ouvinte. Zé, tava lembrando que o Zé, conheço o Zé, ó, tempo da nova era, gente. Nem existe mais. André, querido, Fátima, toda a família, um beijo. Aquele tempo que o Zé já trabalhava, né, lá na Nova Era, a gente batia papo. O Zé já lia muito, no entanto é professor de história, sempre interessado em leitura, né, Zé? Sim, e sem dúvidas, né, quando nós falamos em Nova Era, é uma empresa que fez parte, né, da história da cidade, e ali, inclusive, foi onde eu acredito que ampliou, né, essa minha proximidade em relação ao mundo literário, né, também a história, né, na verdade vem de antes isso, né, desde criança, mas com certeza essa proximidade, né, facilitou que eu tivesse acesso a muito material, inclusive. Ô Zé, como que foi essa ideia de criar esse site dedicado à história de Bebedouro? Você já vem guardando muita coisa há tempos, como que é isso? Sim, eu tenho muito material realmente guardado, né, tanto material físico como também material digital. Tudo que se refere à cidade, ao município, eu geralmente guardo, não é? E ao longo desse tempo eu fui percebendo a carência de material. Claro, né, que há algumas obras publicadas, né, há também alguns sites e páginas, né, dedicadas também à história da cidade, mas mesmo assim eu percebo que há carência. Tanto é verdade que é comum que as pessoas me procurem para tirar dúvidas, para perguntar alguma coisa, né, referente a algum fato, algum período histórico. Então, como eu tenho muito material, não é, eu fui pensando nessa possibilidade de disponibilizar, não é, e pelo momento que nós vivenciamos, né, penso que a melhor forma seria através de um meio digital, né? Então, a partir daí eu criei esse site, onde então estou publicando. Como né? chama o site, Zé? O site chama-se Bebedouro História e Memória. Bebedouro História e Memória. Sim. Então eu tenho feito publicações diárias nesse site e eu compartilho nas redes sociais também, né? Eu tenho visto. Inicialmente eu estou fazendo esse compartilhamento no Facebook e no Instagram, mas a intenção ainda é criar uma página, né? Um canal no YouTube. Ah, no YouTube, né? tá. Para também compartilhar outros tipos de material, né? Principalmente vídeos. Ô Zé, e etc. Essa história toda de Bebedouro, assim, o que te chama mais atenção, que faz seus olhos brilharem, assim? Porque eu sou uma pessoa que eu amo coisa antiga também. A história, tudo. Eu amo os casarões aqui na cidade. Quando eu passo, eu olho. Aquele do lado do correio que conservaram. Inclusive, o professor, né? Isidoro, ele também tem um livro, sim, Reminiscências, sim. né? Livros, sim. Ele também contava bastante a história. Tem vários que as pessoas, de repente, dão uma reformada, dão uma mudadinha aqui e ali, mas conservam, né? Sim. O que te chama atenção muito em Bebedouro, assim? Na verdade, assim, quando nós falamos em história, né, nós estamos falando de algo que é resultado de todo um processo, não é? Vamos lembrar que a cidade ela já tem mais de um século de existência, mas isso vem de um tempo bastante anterior, não é? Então, a cada momento histórico que nós falamos, você, por exemplo, fez referência aos casarões, né? Cada um deles está inserido em um determinado contexto, né? Porque nós tivemos aqui, por exemplo, o período do café, depois da citricultura, não é? Então, sempre é interessante fazer a contextualização de quando esses prédios foram construídos, qual a referência que ele tem, não somente a história de uma forma geral, né, do município, regional inclusive, e mesmo de quem morou naquela residência, né? Se for residência. Sim, qual que é o mais antigo de Bebedouro? Olha, eu precisaria fazer um levantamento, mas normalmente aqueles que remetem a um tempo mais antigo, eu acredito que seja o prédio da escola Abílio Manuel, que é de 1913,
né? De 1913. Foi inaugurado em 1913, né? A cadeia municipal. A cadeia é bem antiga, 1912 né? é a mesma época. E a própria prefeitura, embora tenha sido bastante descaracterizada, não é? Mas antigo. Também é dessa mesma época da década de 1910. Portanto, mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Vamos para a parte do cinema. Cine Rio Branco, Cine São João, aquele prédio já era, que Sim. agora é um prédio novo lá. Sim. Mas Cine Rio Branco está lá, né? Sim. O prédio. Também bastante descaracterizado, né? Quando nós olhamos a primeira construção, né? Que também remete a bastante tempo, ainda vou publicar um artigo, né, falando a respeito da história desse cinema. Eu fiz já do Cine São João. Que não existe mais. Que não existe mais. Aliás, um dos dois, né? Um dos dois. Eu lembro, hein? Ambos fizeram parte da minha história, né? Eu que tinha os matinês de São João, domingo à tarde, né? Eu ia sempre. Isso. Quase todo domingo eu ia, né? Marcelino Pãezinho, aquele filme. Nossa! Preto e branco ainda. Nossa. Ai, gente! Mas, veja, nós estamos aqui conversando, né? Faz parte da minha história, da sua história. Na verdade, faz parte da história da maioria das pessoas, né? Faz parte da história da cidade, né? Então, realmente é algo que precisa ser resgatado, né? Construída, né, a história de cada um desses espaços. Você sabe que em relação à Rádio Bebedouro, eu escuto pessoas mais antigas falarem que tinha auditório, tinha show, né? Sim. Num passado. Sim. Tem muita coisa legal ali também. Inclusive funcionava ali onde era, né? Já não é mais a nossa caixa, né? Isso, diz que era ali, né? Ao lado da casa paroquial. Isso. Não é da minha época isso. Também, mas diz que tinha. Mas minhas tias falavam muito, minha mãe falava, né, a respeito dessa época. Participar, ouvir, assistir, né? Sim. Assistir aquela época, assistir, né? E cantar, minha tia cantava lá também. Ó, a Devani Soares Hermenegilda, Deva querida, lembro muito da Nova Era. Trabalhava lá na época. A do shopping, porque a Nova Era, depois ela foi para o shopping, né? Sim. E ali acho que ela encerrou, né? Não, depois ela ainda tinha na Oscar Werneck, né? Na Oscar Werneck. Ali que foi o último endereço. Isso, naquele ponto onde hoje é uma academia. Uma academia, exatamente. Lembrei agora. Isso. Gente, Juracir Dela da Silva. E Claudinha, estou em Goiânia acompanhando a rotativa. Denise de Giovanni, viva a história de Bebedouro. Parabéns pelo trabalho. Maria Estela Duarte acompanhando a gente. Tami William Tamires também. Né? Luzia Magalhães Leite. Pamela Pacheco. Georgina Ribeiro de Taquaral. Paulo César Almeida. Ô Zé, e a história de Bebedouro, todo mundo sabe que começou ali perto da estação. Como que é isso? Do bebedor, que eles paravam para dar água para os animais. Como que é isso? Então, o início de Bebedouro, né, é sempre importante lembrar que nós remetemos aí a meados do século XIX, não é? Vamos lembrar que nessa época a nossa região ela ainda era pouco povoada, fazia parte dos chamados sertões, né, aqui de São Paulo. Os coronéis viviam aqui? Estavam começando a chegar, né? Não em Bebedouro ainda, mas já havia, por exemplo, a vila de Jabuticabal, de Barretos, né? Bebedouro vai surgir nesse intervalo de tempo e de espaço também. E como eu disse, né? No século anterior foi a época do ouro, em Minas Gerais, né? Então era muito comum que nessa região houvesse a passagem de tropas, de mulas inclusive, né? Transportando mercadorias para Minas ou trazendo mercadorias de Minas aqui para São Paulo. Então que era um ponto de passagem. Que era um caminho. Um caminho, exatamente. E os percursos eram longos, né? Claro que era necessário ter alguns pontos de parada. De parada, né? Isso. E ali era. E aqui, então, nessa região que você citou, né? Da estação. Atrás ali da estação ferroviária, dos viadutos dos ferroviários, era ali, então, aquela região que as pessoas geralmente paravam, né? Então, a partir dali que começou a ser construídas as primeiras casas. São as casas da Paulista? Não, isso já é um pouco depois. Mais depois, lá para a vila ali, que ainda tem, que o pessoal deu uma
modificada e tal. Mas esse porque prédio... aí você já faz referência à chegada da estação do trem, né, trabalhar, em 1902, que sem dúvidas é um momento muito importante na história, porque vai facilitar não apenas o transporte do café, que começava a ser produzido na nossa região, como também de pessoas que iam e vinham, em especial os imigrantes, emigrantes de outras regiões do Brasil, não é? Que vão, logicamente, facilitar bastante o crescimento da cidade. Ô Zé, então em frente à estação, aquelas casas ali no alto, ali é o quê? Aí ele é a antiga colônia da Companhia Paulista, né, que era uma das 2 empresas ferroviárias que existiam aqui em Bebedouro. E o pessoal mora ali ainda, as casas, são né? herdeiros geralmente, Sim. né? Na verdade são 2 colônias, tem essa que você está citando em frente à estação e tem a outra que é lá em cima, de frente para o Horto, não é? Ah, para o Horto, ali tem muitas casas, inclusive, né, que foram depois regularizadas para os herdeiros, mas no primeiro momento quem morava ali eram os ferroviários. E isso mostra para nós a importância das ferrovias aqui em Bebedouro. Não é? Eu andei muito de trem. Sim. Viajei muito de trem. Sim, sim. Minha mãezinha. E se você observa ali naquela região próxima da estação, quantas construções que existem ali que de alguma forma estão vinculadas às companhias ferroviárias, né? Além da própria estação, havia também a parte ali do comércio, né, dos depósitos, as oficinas, né, a parte administrativa, essas casas que nós estamos falando, né? Então tudo isso confirma como que a ferrovia foi importante no processo de formação e crescimento do município de Bebedouro. O cartório foi ali muito tempo, na Jaime Blanc ali. Bebedouro foi uma... Começou ali, subiu, né? Sim, foi sede administrativa, né, da Companhia Paulista. Então, isso favoreceu muito. Era um emprego bom, né? Sem dúvidas. Nossa, era um emprego bom. O pessoal que é aposentado aí da Paulista, né? Sim. Na década de 40, 30, 40, né, um percentual muito significativo dos empregos gerados aqui em Bebedouro estavam diretamente ligados às empresas ferroviárias. Eu citei a Companhia Paulista, né, e havia também a Companhia São Paulo-Goiás, né, 2 companhias aqui em Bebedouro que favoreceram muito, né, o crescimento da cidade. Aí vai subindo ali, tem Catupiry, aquela coisa toda que é mais antiga também. É interessante até observar os hotéis, né? Os hotéis se localizavam justamente perto da estação. Né? O fórum, né? O fórum que chega depois. Nossa, como que é gostoso. Essa região ela é muito importante, né, na história da cidade, né? Inclusive conservaram ali a rua de paralelepípedo, né? Ainda tem algumas ali. Sim, né? A cooperativa que existia ali descendo, o pessoal fazia compra, né, Zé? Isso, onde existe uma empresa ali agora de plotagem, né? Que faz... a rodoviária que foi ali também. Descendo um pouco mais. Isso já é um pouco mais... Ônibus, aí chegou o ônibus, né? Substituindo o trem, né, a ferrovia. Já começa a modernizar um pouco. O transporte rodoviário, né? Que gradativamente vai sucedendo a ferrovia. Que gostoso. Eu adoro. Falar de história... Que ideia boa essa tua, né, Zé? E lembrar, inclusive, né, o quanto que aquela região ali ela é o início da cidade, né? Porque, por exemplo, a Rua Vicente Pascoal, ela era uma estrada, né? De um lado ligava a Jabuticabal e do outro lado ligava a Barretos. Né? Claro que ali era uma estrada de terra, né? Enfim. Mas, uma rua antiga, essa Vicente muito Pascoal. Antiga, era uma estrada, né? Era uma estrada. Boiadeiro, mas lembrar que ali as primeiras casas se localizavam ali, inclusive a primeira capela, né? A capela de São Sebastião se localizava onde depois foi construído o fórum. Né? É mesmo, ali era uma capela. A capela de São Sebastião, tem a primeira. Algumas casas antigas ali ainda, né? E como aquela história de sem beira, sem beira, como que é isso mesmo? Explica para mim, Zé, da casa. Quem tinha um pouco mais de posse, como que é isso? Exatamente, isso faz parte da questão arquitetônica, né? Sim, não é uma que tem um detalhinho na frente? Cada detalhe remetia ao poder aquisitivo que aquela família possuía, né? Então é algo a se destacar também. Igual esse sem eira nem beira, então é porque não tem nada. Não tem nada. Então, mas vem daí. Pessoa, né? Família mais simples. Vem daí, gente. Esse sem eira nem beira, que às vezes a pessoa fala e nem sabe o porquê disso, né? É dessas casas. Vem da tradição. Zé,
se alguém estiver ouvindo a gente bater esse papo gostoso, e tem coisas assim guardadas, tem material, histórias da nossa cidade, quiser levar até você, trocar uma ideia, como que te encontra, como te acha, porque quanto mais material, você vai enriquecer mais esse site, né, Zé? É claro, sempre importante, né? Todo material é muito bem-vindo, Claro. né? Claro. Eu penso até que é importante que nós tenhamos aqui no município um local que receba, acolha, né? E zele por esse material, porque é importante que ele seja preservado, não é? Mas é claro que podem me procurar, né? Sim. No próprio site Nós ou nas redes temos aqui sociais. na cidade, né, um ponto ali em volta da praça da prefeitura que tem muita coisa antiga que o Glauco conseguiu também. Sim, o Departamento né? de Cultura. De Cultura, Sim. o acervo aí da Sim. cidade, muita coisa. Mas o Zé tá aí com esse site, ele é um Sim. historiador e está dedicando esse site à história de Bebedouro também. Sim, né, sem Zé? dúvidas. Inclusive, em relação ao Departamento de Cultura, né, eu chamo a atenção a existência ali de um arquivo, não é? Que, inclusive, preserva muitos jornais antigos, não é? Desde a década de 1920. E eu chamo a atenção, inclusive, já conversei com o Glauco recentemente a respeito da necessidade desse material ser digitalizado. Não é? Sim, para não perder, né, Para não Zé? perder e, ao mesmo tempo, para facilitar também o acesso. O não acesso, é É verdade. como as pessoas perguntarem quais são as suas fontes, né, para poder desenvolver as pesquisas. Aí tem, né? Exatamente. Pode procurar. Além dos livros de memorialistas, né, além da imprensa que preservou também o material, a própria Gazeta de Bebedouro, inclusive, né, próximo aí Gazeta de antiga completar também, os seus né? 100 anos, né? A Sara também Sarinha Cardoso, mantém grande ali abraço. um arquivo. O Zé saiu esse final de favorece. semana na Gazeta de Sim, Bebedouro. sim. O Zé está aqui, ó, com toda a sua história, né, Zé? Mas a importância de digitalizar esse material, né? Porque muito importante. favorece a preservação, como você mesmo disse, além de facilitar também o acesso. O acesso. Não é? Porque nós temos... Hoje o mundo, né, modernizou, né? Modernizou. E nós temos, veja você, né? Nós estamos aqui falando em Bebedouro, no estúdio aqui da Raul Furquim, E uma mas tem pessoa tá em pessoas aí de Goiânia. A gente em Goiânia, Taquaral, etc. ajudar a ser. De qualquer lugar do mundo. Né? E isso da aí. mesma forma, arquivo digitalizado facilita também o acesso. Eu, inclusive, acesso ao arquivo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o Já tá arquivo do tudo Estado de São Paulo, digitalizado. tudo digitalizado. Ai, vamos né? ver isso com carinho, com o E Glauco. nós pra temos digitalizar cidades aqui também os vizinhas, nossos. Barretos, Colinas, São José do Rio Preto, que já têm os seus arquivos digitalizados. Não é? E isso faz com que a gente acesse qualquer dia, qualquer horário, qualquer lugar. Aqui também precisa. Ô Zé, deixa um telefone seu, se alguém quiser entrar em contato contigo, ou como Eu penso que o acesso mais fácil é por meio pelo das redes site, sociais, tá. pelo site, Pelo Facebook, Instagram, pelo Facebook. É José Pedro Tonioso, né? Ou Bebedouro História e Memória. Bebedouro História e Memória. Sim, tem a página, né? Tem a página. Mas o telefone também, claro que a gente pode passar, né? É 17, o prefixo 991394166. Esse é o Muito meu bem. telefone. Se alguém quiser falar com o Zé, tem como localizá-lo aí, ó, facinho, né, Zé? Sim, estou sempre à disposição. Zé, parabéns por esse site, pela sua dedicação, por ser esse historiador tão comprometido. Eu agradeço e, mais uma vez, reforço aqui o convite para que todos os ouvintes estejam acessando o site. Eu quero lembrar, né, que eu comecei esse trabalho recentemente, o trabalho de inserir as informações ali, né? Mas Pra já verdade, é antigo o seu trabalho antigo. de juntar, né? Sim, mas eu deixo então um convite para que as pessoas acessem ao site, tá? Bebedouro História e Memória, ou as páginas, tanto no Facebook como também no Instagram. Todos os dias eu tenho postado material lá. Tá certo, então. Sucesso para você, grande abraço. Muito viu? obrigado. Pontualmente 12 horas, breve intervalo e a gente já volta na rotativa.